O que deveria ser um simples debate rapidamente se transformou em um choque de ideias. Janja tentou desqualificar Nicolas Ferreira em rede nacional, mas não esperava a resposta afiada que viria a seguir. Em poucos segundos, o deputado desmontou sua narrativa e virou o jogo diante de milhões de espectadores. A plateia ficou em silêncio, o mediador hesitou, e nas redes sociais, o momento viralizou instantaneamente. Mas o que exatamente Nicolas disse que deixou Janja sem saída? Antes de te contar todos os detalhes desse embate eletrizante, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre os bastidores da política. A tensão era palpável no estúdio de televisão. As luzes dos refletores iluminavam os rostos dos debatedores, enquanto as câmeras captavam cada expressão, cada gesto, cada reação. A plateia, composta por convidados e telespectadores selecionados, murmurava entre si, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. De um lado, Nicolas Ferreira, jovem, eloquente e destemido, ajeitava o microfone preso à lapela da camisa. Do outro, Janja mantinha a postura ereta, um leve sorriso no rosto, transparecendo confiança. O programa prometia um debate sobre política e economia, mas todos sabiam que aquilo se transformaria em um verdadeiro embate de ideologias. O mediador fez sua abertura formal, mas era evidente que sua voz tremia levemente, talvez antecipando o que estava por vir. Os primeiros minutos foram marcados por respostas ensaiadas, discursos previsíveis. Mas bastou um olhar mais incisivo de Nicolas e um comentário provocativo de Janja para que o tom começasse a mudar. Não era mais um simples debate. Era um confronto direto entre duas visões opostas de mundo, e a plateia sentia isso. Reagia a cada fala, ora com aplausos contidos, ora com murmúrios e olhares atentos. Quando a câmera focou os debatedores, ficou claro: ninguém ali estava disposto a recuar. Nicolas, firme, exalava confiança. Janja, por sua vez, mantinha um meio sorriso calculado, típico de quem se sente confortável nos holofotes. Mas um detalhe sutil não passou despercebido pelos mais atentos. Seus dedos tamborilavam levemente sobre a mesa, como se algo fervilhasse em sua mente, esperando o momento certo para ser disparado. E então veio a fagulha que incendiou o debate. A voz de Janja cortou o ar, carregada de ironia. O próprio mediador ergueu as sobrancelhas, surpreso com o tom incisivo. Sua frase foi cuidadosamente construída para desqualificar Nicolas diante do público. A insinuação era clara. Ele não compreendia as necessidades do povo, seu discurso era ultrapassado. O ataque foi feito com a tranquilidade de quem acredita ter dado um xeque-mate. Mas Nicolas não era do tipo que recuava facilmente. Por um breve instante, o silêncio tomou conta do estúdio. Parecia que o tempo havia parado. A plateia prendeu a respiração, esperando para ver como ele reagiria. O mediador olhou rapidamente para as câmeras, já antecipando a repercussão da cena nas redes sociais. O jogo psicológico estava em curso, e todos sabiam que a resposta de Nicolas definiria o rumo do debate. Foi então que ele sorriu. Um sorriso breve, quase imperceptível. E, naquele momento, todos perceberam que o embate estava longe de acabar. Nem um instante de hesitação. Pelo contrário, Nicolas Ferreira parecia ter esperado exatamente por aquele momento. O tipo de sorriso que surgiu em seu rosto não era de nervosismo nem de surpresa. Era um sorriso contido, daqueles que antecedem uma resposta cirúrgica, pensada para desmontar qualquer tentativa de ataque. Ele inclinou-se levemente para frente,
fixou o olhar na adversária, e com um tom de voz seguro, começou a responder. Não havia pressa. Não havia afobação. Sua postura indicava que ele já estava preparado para aquilo, como se cada palavra de Janja já estivesse prevista antes mesmo de ser dita. O estúdio, antes barulhento, agora parecia conter a respiração coletiva. Todos os olhos estavam voltados para ele. Ninguém queria perder uma única palavra do que viria a seguir. E quando Nicholas finalmente falou, ficou claro que aquela seria uma noite que ninguém esqueceria tão cedo. O impacto inicial da resposta foi imediato, mas Janja não estava disposta a recuar. Seu olhar afiado demonstrava que ela ainda não tinha terminado. Ela decidiu dobrar a aposta. Ajeitou-se na cadeira, soltou um suspiro exagerado e disparou. Nicholas, você representa uma juventude conservadora que não entende as necessidades do povo. Seu discurso está ultrapassado para o Brasil de hoje. As palavras foram ditas com precisão cirúrgica, carregadas de subtexto. Não era apenas um questionamento político. Era uma tentativa de pintá-lo como alguém desconectado da realidade, um jovem arrogante que falava sobre o país sem jamais ter sentido na pele as dificuldades da população. O ataque foi planejado meticulosamente. Ela não queria apenas vencer o debate. Queria desmoralizar Nicholas diante das câmeras, diante da plateia, diante de todo o Brasil que assistia ao momento ao vivo. O silêncio que se seguiu foi breve, mas denso. A plateia reagiu imediatamente. Alguns riram, como se a provocação tivesse sido certeira. Outros resmungaram, incomodados com a insinuação. Nos bastidores, os produtores trocaram olhares tensos. Sabiam que esse era o tipo de comentário que viralizaria rapidamente nas redes sociais. E de fato, os primeiros tweets já começavam a pipocar. Trechos da fala eram compartilhados com legendas inflamadas. Mas no centro de tudo isso estava Nicholas. Imóvel. Sereno. Absorvendo cada palavra, analisando cada detalhe. O que Janja talvez não tivesse previsto era a forma como ele lidaria com a provocação. Ele não desviou o olhar. Não se mexeu. E, mais importante, não se abateu. E foi aí que, sem que ninguém percebesse de imediato, o jogo começou a virar. Nem um sorriso forçado. Nem um piscar nervoso. Apenas esperou. E essa espera se tornou um momento carregado de expectativa. Janja, por outro lado, começou a perceber que sua estratégia não teve o efeito imediato que esperava. Em um reflexo quase imperceptível, cruzou os braços, como se quisesse reforçar sua posição. Mas algo em sua expressão indicava um leve desconforto. Talvez ela estivesse se dando conta de que o ataque direto, em vez de desestabilizar Nicholas, acabará de lhe entregar a oportunidade perfeita para revidar. E todos ali sabiam que ele não deixaria essa chance passar. A tensão crescia como um fio elétrico prestes a soltar faíscas. O mediador, sentindo o peso do momento, pigarreou discretamente. Talvez quisesse interromper o clima carregado, mas sabia que era inútil. O embate já havia atingido um novo patamar, e a resposta de Nicholas definiria tudo. Ou Janja sairia vitoriosa, ou estava prestes a presenciar um contra-ataque avassalador. No instante seguinte, Nicholas respirou fundo, ergueu levemente o queixo e se preparou para responder. O público. A produção. A própria Janja. Todos sabiam que algo forte estava por vir. O silêncio durou apenas um segundo, mas a antecipação parecia infinita. E quando ele finalmente abriu a boca para falar, o impacto foi imediato.
Com um tom firme e olhar fixo, Nicholas rebateu com precisão cirúrgica. Janja, o problema não é o meu discurso, e sim a realidade que vocês tentam esconder. Enquanto falam em inclusão, o povo continua na miséria, refém de esmolas do governo. Sua voz não tremeu. Não titubeou. Cada palavra foi dita com um peso que fez o estúdio inteiro mergulhar em um silêncio cortante. Era o tipo de resposta que não apenas rebate um argumento, mas o destrói pela raiz. O impacto foi imediato. A expressão de Janja se contraiu por um breve instante. Imperceptível para quem não prestava atenção, mas evidente para os que sabiam ler entre as linhas. A plateia, antes dividida entre sorrisos irônicos e olhares tensos, agora absorvia o peso da declaração. Alguém na fileira do fundo soltou um murmúrio surpreso. O mediador, sentado entre os dois, umedeceu os lábios e endireitou a postura, como se estivesse se preparando para o que viria a seguir. Mas Nicholas não parou por aí. Ele sabia que aquele era o momento de pressionar ainda mais. Vocês vendem um discurso bonito, falam em justiça social, mas no final, quem está pagando a conta é o trabalhador. Enquanto o povo luta para pagar suas contas no fim do mês, vocês estão aí, confortáveis, vivendo de privilégios que a maioria nunca terá. A frase foi dita com a precisão de um bisturi, cortando fundo na narrativa que Janja tentava construir. A resposta pegou Janja desprevenida. Pela primeira vez na noite, ela pareceu hesitar. Buscou a câmera com o olhar, talvez em um instinto de buscar apoio no público que a assistia de casa. Mas a sensação no ar era outra. Nicholas havia conseguido virar o jogo. Agora não era mais ele quem precisava se explicar. Agora, era ela quem precisava encontrar uma saída para se recompor. A plateia reagiu de forma mista. Alguns aplaudiam discretamente. Outros se entreolhavam, como se não acreditassem no que acabaram de ouvir. Mas a maioria apenas observava, completamente envolvida pelo embate. Era impossível ignorar o peso daquelas palavras. Nicholas havia feito algo raro em debates televisionados. Ele não apenas respondeu. Ele mudou o jogo. Mas Nicholas não apenas respondeu, ele desmontou o argumento adversário com uma simplicidade brutal. O mediador fez menção de intervir, talvez tentando retomar o controle da discussão, mas hesitou. Ele sabia que aquilo ainda não tinha terminado. O público sabia. A própria Janja sabia. O embate havia atingido um ponto crítico. A próxima reação dela definiria tudo. Seria capaz de reverter a situação, ou aquela noite ficaria marcada como um dos momentos mais embaraçosos de sua trajetória. Nicholas manteve o olhar firme, esperando a réplica. Mas algo havia mudado. Ele não estava mais na defensiva. Agora, ele dominava o debate. E Janja, pela primeira vez, parecia ter sentido o golpe. O estúdio já não era mais um simples ambiente de discussão. Era um campo de batalha. A plateia estava inquieta. Alguns cochichavam entre si, enquanto outros estavam completamente absorvidos pelo embate. Nicholas havia desmontado a argumentação de Janja com uma frieza impressionante. E agora, ela precisava reagir. Mas qualquer resposta que tentasse dar soaria defensiva. E ela sabia disso. Ainda assim, não recuaria sem lutar. Você distorce os fatos, Nicholas. Disparou, interrompendo-o no meio da frase. Seu tom agora era mais ríspido, deixando transparecer o impacto da resposta anterior. A juventude quer um Estado que a proteja, que garanta oportunidades para todos, e não um discurso elitista que ignora a realidade. Sua voz ecoou pelo estúdio. Era uma tentativa clara de recuperar o controle da narrativa. Mas havia algo diferente.
A postura calculada de antes já não estava mais lá. Nicholas, imperturbável, respirou fundo e, com uma calma quase provocativa, retomou a palavra. Janja, você fala como se seu governo estivesse criando oportunidades, mas a verdade é que estão apenas distribuindo migalhas. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras pairar no ar. O jovem brasileiro não quer depender do governo. Ele quer crescer por conta própria, ter a liberdade de construir seu futuro sem amarras. Dessa vez, parte da plateia aplaudiu. A tensão no estúdio escalava como um incêndio sem controle. Janja percebeu que a situação estava fugindo do seu domínio. Tentou desviar o foco. E o seu lado? Seu grupo político defende os mais ricos, ignora os mais pobres e finge que o mercado resolverá tudo sozinho. Era um golpe arriscado, mas necessário para tentar retomar a ofensiva. Mas Nicholas já havia previsto essa jogada. Vocês falam em defender os pobres, mas nunca os deixam prosperar. Sua voz continuava firme, mas sem elevar o tom, um contraste que tornava sua fala ainda mais incisiva. Se realmente quisessem ajudar, dariam liberdade para que trabalhassem, empreendessem, crescessem. Mas não. Preferem mantê-los dependentes do governo. Porque sabem que a dependência gera votos. A frase cortou como um bisturi. Janja, pela primeira vez, evitou olhar diretamente para Nicholas. Seus olhos varreram a plateia, como se buscassem apoio. Mas o ambiente havia mudado. O público já não via um simples debate. Via uma troca de farpas em que um lado claramente começava a perder terreno. O mediador, sentindo o clima, fez menção de intervir, mas hesitou. Ele sabia que aquele não era um momento para ser interrompido. O jogo havia virado. Janja, antes segura e provocativa, agora precisava encontrar uma saída para evitar que sua derrota se tornasse ainda mais evidente. Mas Nicholas não daria trégua. Ele sabia que aquele era o momento de consolidar sua posição e encerrar o embate com chave de ouro. Janja percebeu que estava encurralada. Seu discurso, antes carregado de ironia e confiança, agora perdia força diante da postura inabalável de Nicholas. Ela tentou contra-atacar. Mas as palavras não vinham com a mesma firmeza de antes. O silêncio da plateia dizia muito. A energia no estúdio havia mudado. A cada resposta cortante de Nicholas, o controle da narrativa escapava um pouco mais das mãos dela. Em um último esforço para sair por cima, Janja recorreu a uma tática clássica: mudar de assunto. Com um sorriso forçado, desviou o foco da discussão e começou a falar sobre qualquer coisa que pudesse tirá-la daquela situação. Mas o público já havia entendido o que estava acontecendo. E nas redes sociais, o estrago já estava feito. Janja tentou desviar o foco, citando programas assistencialistas e iniciativas populares do governo. Mas a manobra era óbvia demais. O público percebeu. Nicholas percebeu. E ele não deixaria essa tentativa de fuga passar despercebida. Janja, você pode até tentar mudar de assunto, mas os fatos continuam aí, gritando para quem quiser enxergar. A voz de Nicholas cortou o ar como uma lâmina. O problema não é a sua narrativa. É a realidade. Ele fez uma breve pausa, deixando a tensão pairar no estúdio antes de concluir. E a realidade é que, enquanto vocês discursam sobre inclusão, milhões de brasileiros estão afundados na pobreza, sem perspectiva de futuro. O tom era firme, mas não exaltado. A confiança de alguém que sabia exatamente o que estava dizendo.
O impacto foi instantâneo. A plateia reagiu. O mediador engoliu seco. E Janja, por um breve momento, perdeu a fala. Era o golpe final. O que deveria ser um debate equilibrado havia se transformado em um verdadeiro espetáculo, onde apenas um lado parecia realmente preparado para sustentar seus argumentos. E o outro? Bem, o outro agora lutava para manter a compostura diante das câmeras. Nos bastidores, os produtores já sabiam, aquele momento se tornaria viral. As redes sociais começaram a fervilhar. Trechos do embate circulavam em ritmo acelerado. Frases de Nicolas eram replicadas e compartilhadas com legendas provocativas. Era impossível ignorar o que havia acontecido ali. Ele não apenas venceu o debate. Ele dominou a cena. Impôs sua narrativa. Desmontou o discurso adversário diante de milhões de espectadores. Janja, ao perceber que não havia mais terreno para recuperar, limitou-se a um sorriso tenso e uma despedida rápida. O mediador encerrou o programa às pressas, ciente de que nada do que dissesse ali mudaria o impacto do que acabará de acontecer. Mas a verdade era que o embate estava longe de acabar. Fora dos estúdios, nas redes, nas ruas, nas rodas de conversa, o assunto se tornaria o tema da semana. Nicolas saiu do estúdio sem pressa, ciente de que aquela noite marcaria sua trajetória de forma definitiva. A repercussão seria imensa. O que ele disse, ninguém esperava. E agora, era impossível voltar atrás. E foi assim que um simples debate ao vivo se transformou em um verdadeiro marco. Nicolas Ferreira não apenas respondeu. Ele expôs, questionou, e deixou claro que não se intimida diante de ninguém. Janja tentou desviar. Mas a resposta já tinha sido dada. E o impacto foi imediato. O que aconteceu ali provou que quando se tem firmeza, preparo e coragem, nenhuma narrativa se sustenta por muito tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Dedo indicador apontando para a direita, quem saiu fortalecido desse embate? Dedo indicador apontando para a direita, você acha que Janja conseguiu sustentar seus argumentos ou Nicolas foi preciso ao desmascarar o discurso dela? Balão de fala, deixe seu comentário aqui embaixo, porque esse debate ainda não acabou. E claro, se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro de mais momentos como esse, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Sino assim, você não perde nenhum detalhe dos bastidores da política e dos debates que realmente fazem a diferença.